Há um silêncio que precede o fogo, um silêncio pesado, denso, onde Deus desce não com estrondo, mas com a precisão de um cirurgião espiritual. É nesse silêncio que ele acende uma chama, não nos nossos gritos, não nas nossas liturgias ensaiadas, não nos nossos cultos bem produzidos, mas no lugar mais profundo, mais escondido, mais resistente da alma humana. E quando essa chama começa a queimar, ela não vem para aquecer, ela vem para expor, para revelar, para consumir tudo aquilo que você tem protegido, justificado e chamado de vida cristã, enquanto Deus chama de morte disfarçada. Antes de continuar, quero que você faça algo. Não apenas assista este vídeo, responda a ele. Deixe um comentário agora mesmo, uma oração simples, mas verdadeira. Senhor, acende o teu fogo em mim e queima tudo o que não é teu. Faça isso como um ato de entrega, porque o que vem agora não é palavra para ser apenas ouvida, é fogo para ser recebido. Você já parou para pensar por que tantas pessoas hoje vivem uma fé sem chama? Por que há tantos crentes com Bíblias abertas, mas corações fechados? Por que há igrejas lotadas, mas altares vazios? Por que há tantos adoradores sem devoção? Tantos pregadores sem unção, tantos cristãos sem Cristo de verdade pulsando dentro deles? A resposta é simples e devastadora, porque nunca passaram pelo silêncio de Deus, onde Ele acende o fogo que revela quem realmente somos. Nós vivemos numa geração barulhenta, uma geração que não suporta o silêncio. Enchemos nossas vidas de ruído, músicas, notificações, compromissos, entretenimento gospel, conferências, eventos, lives, tudo para não precisar ouvir a voz silenciosa e penetrante do Espírito Santo dizendo: você está vivendo uma mentira espiritual. Fugimos do silêncio porque sabemos lá no fundo que é ali que Deus nos encontra de verdade. E quando Ele nos encontra, Ele não vem confirmar nossa religiosidade. Ele vem confrontar nossa falsidade. Elias sabia disso. Depois de enfrentar os profetas de Baal, depois de ver fogo descer do céu, depois da vitória pública e estrondosa, Elias foi levado ao deserto. E ali, na caverna, Deus não estava no vendaval, não estava no terremoto, não estava no fogo. Deus estava numa voz mansa e delicada, no silêncio que fala mais alto que qualquer trovão. Foi ali, naquele silêncio, que Deus perguntou: que fazes aqui, Elias? E essa pergunta não era sobre localização geográfica, era sobre condição espiritual. Era Deus dizendo: por que você está fugindo? Por que você está se escondendo? Por que você está com medo quando eu já provei que sou fiel? E é exatamente essa pergunta que Deus faz a você agora. Não com acusação cruel, mas com amor cirúrgico. Que fazes aqui? Por que você tem vivido uma fé superficial? Por que você tem se contentado com aparências? Por que você tem medo do silêncio onde eu acendo o fogo que expõe tudo? Mas isso é só o começo. Quando Deus acende uma chama no silêncio, a primeira coisa que Ele expõe é o nosso orgulho disfarçado de espiritualidade. Ah, como somos bons nisso! Chamamos orgulho de convicção. Chamamos teimosia de firmeza. Chamamos autossuficiência de maturidade. E vivemos anos, décadas até, construindo uma imagem de nós mesmos que impressiona as pessoas, mas não toca o coração de Deus. Você quer saber o que é verdadeiro avivamento? Não é quando você sente arrepios durante uma música bonita, não é quando você chora num culto emocional. Avivamento é quando Deus acende uma chama tão intensa dentro de você que o primeiro a morrer é o você que você achava que precisava proteger. É quando você percebe que tudo aquilo que você chamou de sua identidade era apenas orgulho mascarado. É quando Deus diz: agora você vai morrer para que eu possa viver em você de verdade. Isaías sabia disso. Ele era um homem respeitado, um profeta, alguém que conhecia as Escrituras, que pregava, que tinha reputação.
E então ele teve uma visão. Viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Viu os serafins clamando: Santo, Santo, Santo. E o que foi a primeira reação de Isaías? Não foi adoração tranquila, foi terror espiritual. Ele gritou: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Perceba, foi só quando Isaías viu a santidade de Deus que ele viu sua própria impureza. Foi só quando a luz de Deus brilhou que as trevas dentro dele foram expostas. E então um serafim voou até ele com uma brasa viva do altar e tocou seus lábios, dizendo: Eis que isto tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Essa é a chama que Deus acende no silêncio. Não é uma chama para te fazer sentir bem. É uma chama para te fazer ver quem você realmente é sem Deus. E então, depois que você vê, depois que você se quebra, depois que você confessa que está perdido, aí Deus purifica, aí Deus restaura, aí Deus envia. E o que vem agora é ainda mais profundo. Deus também acende uma chama para expor nossos ídolos secretos. E aqui está a verdade que ninguém quer ouvir. Você pode ter ídolos mesmo sendo evangélico. Você pode ter ídolos mesmo cantando louvores. Você pode ter ídolos mesmo frequentando a igreja todo domingo. Porque ídolo não é só estátua. Ídolo é qualquer coisa que você coloca no lugar de Deus. Qualquer coisa que você ama mais do que a Ele. Qualquer coisa que você não está disposto a entregar se Ele pedir. Pode ser seu ministério, pode ser sua reputação, pode ser seu conforto, pode ser sua família, pode ser seu dinheiro, pode ser sua própria ideia do que Deus deveria ser e fazer por você. E Deus, no silêncio, acende uma chama que queima esses ídolos até virarem cinzas. Abraão entendeu isso de forma brutal. Deus lhe deu Isaque, o filho da promessa, o filho que Abraão esperou por décadas, o filho que carregava toda a esperança do futuro. E então Deus disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e oferece-o em holocausto. Deus estava pedindo o impossível. Deus estava confrontando o coração de Abraão com a pergunta mais dura de todas: Você me ama mais do que ama a bênção que eu te dei? E Abraão foi. Ele subiu o monte, preparou o altar, amarrou o filho, levantou a faca. E foi só naquele momento, naquele silêncio terrível, onde tudo estava prestes a ser consumido, que Deus disse: Agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho. O fogo de Deus queimou o ídolo do coração de Abraão sem destruir o filho. Mas Abraão teve que estar disposto a entregá-lo. Qual é o seu Isaque? O que você não está disposto a colocar no altar? O que você tem protegido de Deus, achando que Ele não vai pedir? E aqui está o ponto que muitos ignoram. Enquanto você proteger isso, Deus não vai enviar o fogo do avivamento na sua vida. Porque Deus não divide o trono. Ele não aceita segundos lugares. Ele é Deus ou não é nada. Mas há algo ainda mais profundo que essa chama expõe: nossa falta de temor verdadeiro. Nós perdemos o temor de Deus. Transformamos Deus num amigão celestial, num garçom divino que existe para atender nossos pedidos. Criamos um evangelho customizado onde Deus existe para nos abençoar, mas nunca para nos confrontar. Para nos confortar, mas nunca para nos quebrar. Para nos exaltar, mas nunca para nos humilhar. E então vivemos uma fé morna, superficial, onde oramos 5 minutos e achamos que isso é intimidade. Lemos um versículo e achamos que isso é devoção. Cantamos uma música e achamos que isso é adoração. E Deus olha para nós e diz o que disse à igreja de Laodiceia: Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Que palavra dura, que confronto, mas necessário.
Porque Deus prefere um coração frio que pode ser aquecido do que um coração morno que acha que já está quente. Ele prefere alguém que sabe que está perdido do que alguém que acha que está salvo, mas vive sem fogo, sem paixão, sem entrega. O temor de Deus não é terror, é reverência profunda. É saber quem Ele é e quem nós somos. É tremer diante da sua santidade, não porque Ele quer nos destruir, mas porque Ele é tão santo que nossa impureza fica exposta na sua presença. E quando você tem esse temor, você não brinca com o pecado. Você não negocia com a santidade. Você não entra na presença de Deus de qualquer jeito. E é aqui que tudo muda. Porque quando essa chama queima o orgulho, queima os ídolos, queima a falsa confiança, o que sobra? O que resta quando tudo que não é de Deus é consumido? Sobra você, o verdadeiro você, quebrado, despido, vulnerável, mas finalmente honesto diante de Deus. E é ali, naquele lugar de total dependência, que Deus pode finalmente trabalhar. Davi conhecia esse lugar. Depois de pecar com Batseba, depois de matar Urias, depois de tentar esconder tudo debaixo de uma capa de hipocrisia religiosa, o profeta Natã veio e confrontou. Tu és esse homem. E o império de mentiras de Davi desmoronou. E ali, no pó da ruína espiritual, Davi escreveu o Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Essa é a oração de alguém que foi queimado pelo fogo de Deus. Não é uma oração bonita e poética para impressionar os outros. É um grito desesperado de alguém que sabe que sem Deus não há vida, não há esperança, não há futuro. É a oração de um coração que morreu para si mesmo e agora só quer Deus. E Deus respondeu, não imediatamente, não sem consequências, mas ele respondeu. Porque Deus sempre responde ao coração quebrantado, sempre. Ele não resiste a um espírito contrito, não resiste a alguém que para de justificar e começa a confessar, que para de fingir e começa a chorar de verdade. Mas aqui está o problema da igreja moderna. Nós não queremos o fogo que expõe, queremos o fogo que aquece. Queremos a presença de Deus que nos faz sentir bem, mas não a presença que nos confronta. Queremos avivamento sem arrependimento. Queremos poder sem santidade. Queremos milagres sem transformação. E Deus diz, não funciona assim. O fogo que desceu no Pentecostes não foi fogo de lareira, foi fogo de altar. Foi o fogo que queimou o medo dos discípulos, que queimou a covardia, a dúvida, a autossuficiência. E quando aquele fogo caiu, eles saíram do cenáculo completamente transformados. Pedro, que tinha negado Jesus 3 vezes, agora pregava com ousadia profética. Pedro, que tinha medo de uma serva, agora confrontava milhares sem tremer. O que mudou? O fogo. O fogo que Deus acende no silêncio da consagração. O fogo que desce quando você para de brincar de cristão e começa a viver como discípulo. O fogo que vem quando você para de procurar experiências emocionais e começa a buscar a face de Deus de verdade. E esse fogo ainda está disponível hoje. Não mudou, não diminuiu, não se apagou. O problema é que nós não queremos pagar o preço, não queremos passar pelo silêncio onde Deus nos confronta, não queremos deixar morrer tudo aquilo que precisa morrer. Queremos atalhos, queremos fórmulas, queremos avivar sem morrer. Mas Deus não muda, Ele continua dizendo, se o grão de trigo não cair na terra e morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Então o que você vai fazer agora? Vai continuar vivendo uma fé morna, confortável, socialmente aceitável, mas espiritualmente morta? Ou vai permitir que Deus acenda essa chama no silêncio da sua alma? Vai permitir que Ele exponha tudo o que precisa ser exposto? Que Ele queime tudo o que precisa ser queimado? Que Ele mate tudo o que precisa morrer para que Cristo possa viver em você de verdade?
porque essa é a única diferença entre uma vida comum e uma vida incendiada por Deus. Entre um crente nominal e um discípulo radical. Entre alguém que conhece sobre Deus e alguém que conhece a Deus. A diferença é o fogo do altar, o fogo que queima, mas não destrói. O fogo que expõe, mas também purifica. O fogo que mata o velho homem para que o novo homem possa viver. E esse fogo só vem no silêncio, no lugar secreto, no altar escondido onde ninguém está assistindo, ninguém está aplaudindo, ninguém está filmando para as redes sociais. É ali, na solidão da consagração, que Deus desce. É ali que Ele fala, é ali que Ele acende. Deixe-me te contar algo que marcou minha vida. Conheci homens e mulheres de Deus que carregavam uma chama tão intensa que quando entravam num ambiente, a atmosfera mudava. Não porque eram barulhentos, não porque eram performáticos, mas porque eles tinham passado pelo fogo. Eles tinham permitido que Deus queimasse tudo neles que não era santo. E o que sobrou era Cristo, apenas Cristo. Essas pessoas oravam diferente, pregavam diferente, viviam diferente, não estavam tentando impressionar ninguém, não estavam construindo impérios pessoais, não estavam preocupados com curtidas, seguidores, visualizações. Eles estavam preocupados com uma coisa só: agradar a Deus. E por causa disso, o céu respondia. O Espírito Santo se movia. Vidas eram transformadas. E quando você conversava com essas pessoas e perguntava qual é o segredo, a resposta era sempre a mesma: não havia segredo. Havia entrega, havia morte diária, havia um altar onde eles colocavam tudo: sonhos, planos, ambições, conforto, segurança, e diziam: Senhor, faça o que precisar fazer em mim, apenas não me deixes sem a tua presença. Isso é cristianismo verdadeiro. Não é a versão diluída, aguada, sem sal e sem luz que vemos hoje. É a versão radical, queimante, que vira o mundo de cabeça para baixo. É a versão que faz demônios tremerem e céus se abrirem. É a versão que Jesus viveu e chamou seus discípulos a viver. Mas deixe-me ser ainda mais direto com você. Talvez você esteja assistindo este vídeo e pensando: isso é para os outros. Eu já sou consagrado, eu já tenho intimidade com Deus. E é exatamente aí que o perigo mora, porque o orgulho espiritual é o mais perigoso de todos. É o orgulho que faz você achar que já chegou, que já conquistou, que já atingiu um nível onde Deus não precisa mais te confrontar. E Deus olha para você e diz o mesmo que disse aos fariseus: vocês são os que se justificam a si mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração. Ele conhece, Ele vê, Ele sabe exatamente onde você está fingindo, onde você está mentindo para si mesmo, onde você está construindo uma fachada de espiritualidade sem substância. E aqui está a coisa mais maravilhosa e mais assustadora ao mesmo tempo. Deus te ama demais para te deixar nessa condição. Ele não vai permitir que você viva uma mentira pelo resto da vida e acorde na eternidade descobrindo que nunca o conheceu de verdade. Então, Ele vai confrontar, Ele vai chacoalhar, Ele vai incomodar. Não porque Ele quer te machucar, mas porque Ele quer te salvar. Então volte ao silêncio, desligue tudo, afaste-se do barulho, entre no seu quarto, feche a porta, ajoelhe-se diante de Deus e diga: Senhor, acende o teu fogo em mim, exponha tudo que precisa ser exposto, queime tudo que precisa ser queimado, mate tudo que precisa morrer, porque eu não quero mais viver uma mentira, eu não quero mais uma fé de aparências, eu te quero. Apenas tu, completamente, radicalmente, sem reservas. E quando você orar isso de verdade, não apenas com a boca, mas com o coração, Deus vai responder. Pode não ser imediato, pode não ser confortável, pode não ser da maneira que você espera, mas Ele vai responder. Porque Ele procura corações assim, corações dispostos a serem quebrados para serem reconstruídos,
corações dispostos a morrer para viver de verdade. E quando esse fogo cair na sua vida, tudo vai mudar. Seu culto vai mudar, sua oração vai mudar, sua leitura da palavra vai mudar, seus relacionamentos vão mudar, suas prioridades vão mudar, porque você não será mais o mesmo. O velho, você terá morrido, e o novo você, o você que Deus sempre quis que você fosse, finalmente vai emergir das cinzas. Não saia deste vídeo igual. Por favor, não faça isso. Não permita que essas palavras sejam apenas mais um sermão que você ouviu e esqueceu. Não deixe que esta mensagem se perca no meio de tantas outras vozes que disputam sua atenção. Não arquive isso na gaveta das boas pregações, que tocaram seu coração por 5 minutos, mas não mudaram absolutamente nada na sua vida. Porque Deus está te chamando profundamente, não superficialmente, não casualmente, não como mais uma opção na sua agenda espiritual. Ele está te chamando das profundezas da eternidade para as profundezas da sua alma. Ele está batendo na porta do seu coração, não com gentileza religiosa, mas com urgência profética. Este é o momento do retorno, não amanhã, não na próxima campanha, não quando você se sentir mais preparado ou quando as circunstâncias estiverem mais favoráveis. Agora, neste exato instante, enquanto o Espírito Santo ainda está te convencendo, enquanto essa inquietação santa ainda está queimando no seu peito, enquanto você ainda pode responder antes que seu coração se endureça novamente, este é o momento da entrega, da rendição completa, do desarmamento total diante de Deus. Este é o momento onde você para de negociar, para de barganhar, para de oferecer a Deus apenas pedaços da sua vida enquanto guarda o resto para si mesmo. Este é o momento onde você decide, e é uma decisão, não um sentimento, se vai continuar brincando de cristão ou se vai finalmente viver como um. Porque, sejamos honestos, muitos de nós temos brincado, temos feito teatro espiritual, temos encenado um papel religioso aos domingos enquanto vivemos como pagãos o resto da semana. Temos cantado sobre rendição sem nunca realmente nos rendermos. Temos falado sobre santidade sem nunca realmente lutarmos contra o pecado. Temos proclamado que Jesus é Senhor enquanto mantemos o controle de cada área das nossas vidas. E Deus olha para isso e chama pelo nome verdadeiro: hipocrisia. Não hipocrisia maliciosa necessariamente, mas hipocrisia mesmo assim. E Ele está te dando mais uma chance, mais uma oportunidade santa de parar com a encenação e começar a viver de verdade. E deixe-me te dizer algo que precisa ser dito, mesmo que doa, mesmo que confronte, mesmo que faça você se sentir desconfortável. O mundo não precisa de mais cristãos mornos. Já temos demais. Já temos multidões de pessoas que carregam Bíblias, mas não carregam a cruz. Que conhecem versículos, mas não conhecem a voz de Deus. Que frequentam cultos, mas nunca experimentaram a presença transformadora do Espírito Santo. Que têm religião, mas não têm relacionamento. Que são nominalmente salvos, mas espiritualmente mortos. O mundo não precisa de mais igrejas confortáveis. Já temos o suficiente. Já temos templos climatizados onde ninguém sua, ninguém chora, ninguém se quebra. Onde a música é perfeita, mas não há adoração verdadeira. Onde a pregação é eloquente, mas não há poder profético. Onde tudo é bonito, organizado, agradável, mas o Espírito Santo foi educadamente convidado a se retirar porque sua presença incomoda, confronta, desorganiza nossos programas bem ensaiados. O mundo precisa de homens e mulheres que carreguem o fogo de Deus. Fogo de verdade. Não entusiasmo emocional, não hype religioso, não performance espiritual, mas o fogo santo, purificador, consumidor que desce do trono de Deus e transforma completamente quem é tocado por ele. O mundo precisa de pessoas que andem com autoridade espiritual,
Não arrogância, não prepotência religiosa, mas aquela autoridade quieta, profunda, inegável que vem de quem passou tempo na presença de Deus, de quem não está representando um papel, mas vivendo uma realidade. O mundo precisa de pessoas que orem e céus se abram, que não apenas recitem orações decoradas, mas que clamem do fundo da alma e vejam Deus responder. Que entrem no lugar secreto e saiam de lá diferentes. Que intercedam com tanto peso, tanta fé, tanta persistência, que o impossível se torna possível. Que preguem e corações se quebrem. Não pregações para impressionar com retórica bonita, mas palavras ungidas, palavras proféticas, palavras que perfuram as defesas do coração humano e expõem a verdade. Palavras que fazem o orgulhoso se humilhar. Palavras que fazem o perdido encontrar o caminho. Palavras que fazem o morto espiritualmente ressuscitar. O mundo precisa de pessoas que vivam de tal maneira que quando outros olharem, quando observarem de perto, quando conviverem no dia a dia, sejam forçados a dizer: esse conhece a Deus de verdade, não esse é religioso. Não esse é certinho, não esse segue regras, mas esse tem algo diferente. Esse carrega uma presença, esse vive em outra dimensão espiritual. Esse conhece a Deus de verdade. E agora preste atenção, porque isso é crucial. Você pode ser essa pessoa. Sim, você. Não estou falando com alguém imaginário. Estou falando com você que está assistindo agora, você que talvez esteja duvidando, você que talvez esteja pensando, isso é bonito, mas não é para mim. Você que talvez carregue tantas falhas, tantos erros, tanto passado, tanto peso, que acha impossível que Deus possa te usar assim. Deixe-me destruir essa mentira agora mesmo. Você pode ser essa pessoa. Não porque você é especial no sentido de ser melhor que os outros. Não porque você tem algo em si mesmo que merece. Não porque você é mais talentoso, mais eloquente, mais dotado naturalmente. Não porque você vem de uma família pastoral ou cresceu na igreja. Não porque você tem formação teológica ou anos de experiência ministerial. Nada disso importa. Deus não está procurando currículo, Ele está procurando disponibilidade. Você pode ser essa pessoa porque você está disposto, simplesmente disposto. Disposto a pagar o preço que outros não querem pagar. Disposto a acordar quando outros estão dormindo e buscar a face de Deus. Disposto a jejuar quando outros estão se fartando. Disposto a orar quando outros estão se distraindo. Disposto a obedecer quando outros estão negociando, disposto a morrer para si mesmo quando outros estão construindo impérios pessoais, disposto a passar pelo silêncio, aquele silêncio terrível e maravilhoso, onde não há mais barulho externo, não há mais vozes religiosas te dizendo o que fazer, não há mais multidão te aplaudindo, apenas você e Deus, apenas sua alma nua diante do Criador, apenas a verdade sem máscaras. E é assustador, é vulnerável, é desconfortável. Mas é ali que acontece a transformação real. É ali que Deus fala. É ali que você morre para renascer. Disposto a deixar Deus acender essa chama que expõe tudo que precisa morrer. Tudo. Não apenas as coisas óbvias, não apenas os pecados que todos veem, mas aqueles pecados secretos que você tem escondido por anos, aqueles ídolos sutis que você nem reconhece como ídolos, aquele orgulho disfarçado de confiança, aquela autossuficiência disfarçada de maturidade, aquela religiosidade disfarçada de espiritualidade. Tudo precisa ser exposto, tudo precisa ser queimado, tudo precisa morrer. E eu sei que isso soa radical. Eu sei que isso vai contra tudo que a cultura gospel moderna prega. Eu sei que isso não vende livros, não enche auditórios, não ganha seguidores nas redes sociais. Mas é a verdade. É o evangelho verdadeiro. É o caminho estreito que Jesus falou.
E se você quer realmente conhecer a Deus, se você quer realmente carregar seu fogo, se você quer realmente ser usado por Ele de maneira poderosa, não há atalho. Há apenas o altar. Há apenas a morte. Há apenas a entrega total. Então agora, e preste muita atenção, porque isso não é protocolo religioso, não é fórmula mágica, mas é um ponto de contato espiritual importante. Antes de fechar este vídeo, antes de seguir para a próxima coisa, antes de deixar esse momento passar, quero que você faça algo, quero que você comente algo poderoso. Não apenas como um gesto mecânico, não apenas porque eu pedi, não apenas para cumprir uma formalidade, mas como uma declaração profética sobre sua vida, como um marco, como uma linha na areia onde você diz: daqui não passo mais. Até aqui vivi morno, daqui em diante quero o fogo de Deus. Escreva nos comentários: Senhor, eu quero carregar o teu fogo, queima em mim tudo que não é teu. Escreva isso, mas não apenas com os dedos, escreva com o coração, escreva como um pacto, como um compromisso sagrado entre você e Deus, como uma entrega total, sem reservas, sem condições. Escreva, sabendo que quando você faz essa declaração, você está convidando Deus a fazer exatamente o que você pediu. E Ele vai fazer, Ele vai começar a queimar, vai começar a expor, vai começar a transformar. E não vai ser sempre confortável, mas vai ser glorioso. Porque no final, o que vai restar não será mais você tentando viver para Deus. Será Deus vivendo através de você. E deixe esse comentário ser também um testemunho para outros. Quando alguém rolar pelos comentários e ver sua declaração, que isso acenda algo no coração deles também. Que isso crie uma onda. Que isso se torne um clamor coletivo de uma geração dizendo: chega de morredade, chega de conforto espiritual, chega de cristianismo diluído. Queremos o fogo de Deus, queremos santidade de verdade, queremos avivamento de verdade. Porque a verdade é esta, e ela é antiga, mas continua poderosa. Onde há altar, Deus sempre envia fogo, sempre, sem exceção. Quando você constrói um altar, não um altar físico, mas um altar espiritual no seu coração, quando você coloca tudo ali, quando você se oferece completamente, quando você clama de verdade, Deus não fica indiferente. Ele não ignora, Ele não passa reto, Ele envia fogo, Ele desce, Ele responde. O céu responde ao coração que queima, não ao coração que conhece teologia sofisticada, não ao coração que tem aparência de piedade, não ao coração que impressiona os outros com religiosidade, mas ao coração que queima, ao coração que arde, ao coração que não consegue viver sem Deus, ao coração que diz, como Jeremias disse: se eu disser, não me lembrarei dele e já não falarei no seu nome, há no meu coração um fogo ardente, encerrado nos meus ossos, já desfalecido de sofrer, não posso mais. Esse é o coração que move o céu. Esse é o coração que vira história. Esse é o coração que muda gerações. Uma geração acesa muda o mundo. Uma geração, não milhões necessariamente, mas uma geração de pessoas verdadeiramente acesas, verdadeiramente transformadas, verdadeiramente cheias do Espírito Santo. Foi assim no livro de Atos, foi assim em cada avivamento da história da igreja. Foi assim com Wesley, foi assim com Finney, foi assim com Azusa. Um grupo de pessoas normais, comuns, sem nada de especial em si mesmas, mas completamente rendidas a Deus, e o mundo nunca mais foi o mesmo. E você, sim, você que está assistindo agora, você cujo nome Deus conhece, você cuja história Deus escreveu antes da fundação do mundo, você pode ser parte dessa geração. Não pode? Pode. Não pelas suas forças, não pela sua capacidade, não pelo seu talento natural ou pela sua inteligência ou pela sua personalidade carismática, nada disso,
mas pelo fogo de Deus queimando em você, pelo Espírito Santo fluindo através de você, pela vida de Cristo sendo manifestada em você. E quando isso acontece, quando você realmente deixa Deus tomar conta, quando você realmente morre para viver, quando você realmente se esvazia para ser cheio, algo sobrenatural acontece. Você não se reconhece mais. As coisas que você amava perdem o brilho. As coisas que você temia perdem o poder. As opiniões das pessoas perdem a importância. E uma única coisa se torna suprema: agradar a Deus, conhecê-lo, amá-lo, servi-lo, glorificá-lo. E das suas palavras começa a fluir vida. E das suas orações começa a fluir poder. E da sua presença começa a fluir algo que não pode ser explicado, apenas experimentado. As pessoas sentem, os demônios tremem, o céu se inclina para ouvir, porque você não está mais vivendo na força da carne. Você está vivendo na unção do Espírito, então que o Senhor acenda essa chama. Não uma chaminha fraca que se apaga ao primeiro vento, mas uma chama intensa, poderosa, inextinguível. Uma chama que queima nos dias bons e nos dias ruins, nos momentos de vitória e nos momentos de deserto, na luz pública e no secreto escondido. Uma chama que não depende de emoção, não depende de circunstância, não depende de sentimento. Uma chama alimentada pela própria presença de Deus, que Ele exponha tudo, tudo que está escondido, tudo que está disfarçado, tudo que você tem protegido, tudo que você tem justificado, que Ele traga à luz, que Ele coloque o dedo na ferida, que Ele não permita que você continue vivendo na ilusão. Porque a exposição dói, mas a cura que vem depois vale toda a dor. Que Ele queime tudo, todo orgulho, toda vaidade, toda ambição egoísta, todo medo paralisante, toda dúvida debilitante, toda amargura venenosa, todo ressentimento guardado, toda religiosidade vazia, tudo que seja consumido no fogo santo do altar de Deus. E que da cinza do seu velho eu, daquele você que foi crucificado com Cristo, daquele você que morreu para o pecado, daquele você que foi sepultado nas águas do batismo, ressurja alguém completamente transformado. Alguém que nem você mesmo reconhece quando olha no espelho. Alguém completamente consagrado, separado, santo, dedicado exclusivamente para os propósitos de Deus. Alguém completamente incendiado pela presença do Deus vivo, carregando não apenas uma doutrina sobre Deus, mas a própria presença de Deus. E quando as pessoas olharem para você, que não vejam você, que vejam Ele, que a primeira coisa que sintam não seja sua personalidade, mas a presença do Espírito Santo. Que quando você falar, ouçam não apenas suas palavras, mas a voz profética do céu. Que quando você orar, sintam que há alguém ali que conhece o trono de Deus. Esse é o meu clamor por você. Essa é a minha oração. Esse é o meu desejo ardente. Que Deus levante de você não mais um cristão comum, mas um discípulo radical. Não mais um frequentador de igreja, mas um sacerdote no altar. Não mais um ouvinte casual da palavra, mas um praticante apaixonado. Não mais alguém que fala sobre fogo, mas alguém que carrega fogo, e que esse fogo se espalhe, que acenda outros, que crie um incêndio espiritual que não pode ser apagado, não pode ser controlado, não pode ser extinto. Um incêndio que varra igrejas mortas e as ressuscite. Que varra corações frios e os derreta, que varra esta geração e a transforme, porque é disso que precisamos, é por isso que clamamos, é isso que nossa alma grita nos lugares mais profundos. Deus, envia o teu fogo, envia o teu avivamento, envia a tua glória, não para nos fazer sentir bem, não para validar nossos ministérios, não para encher nossos templos, mas para que o teu nome seja glorificado, para que o teu reino avance, para que a tua vontade seja feita na terra como é no céu. Amém e amém.
Que assim seja na sua vida, que assim seja na minha vida, que assim seja nesta geração. O altar está preparado, o sacrifício está posto, agora só falta o fogo, e ele desce quando o coração clama de verdade.